tem mais perfil para ter animais como esse? Criança, como você falou, de repente não é. Assim, Falando no caso exemplo, da arara, né? Não, mas assim, isso eu não quis generalizar, porque tem animais, araras, papagaios, aves pequenas, que são usadas em educação ambiental. Tem muita gente que hoje em dia usa isso. Não só aqui em Campinas, mas em São Paulo, muita gente que eu conheço trabalha. Que é um jeito da criança saber quais são, obter respeito, a responsabilidade, os cuidados, né? Do que o animal se alimenta, né? Como que ele vive. Né? Ele convive, no caso da arara, convive muito bem. Convive. Olha, a gente tem uma pergunta, a gente tem algumas perguntas, a gente vai soltar ao longo do programa. Vamos ouvir a primeira. Quais são os animais silvestres que eu posso ter em casa? Quais animais silvestres que ela pode ter em casa? Bom, tem diversos, né? Mas os mais comuns, vamos falar assim. Os mais comuns são papagaios, são pistacídeos maiores, como o ringneck. O que é o ringneck? Ringneck é tipo um papagaio australiano, né? Menor. Ele é assim, a arara é um pouquinho maior, o papagaio vem em seguida e ele é menorzinho. E o bico dele é vermelho. Ele tem cor azul, verde, outras cores, só que a principal característica é o bico. Esse que a gente está mostrando é o agapornis. Isso. Esse encontra bastante, né? Esse é super fácil de você encontrar, é super fácil de adquirir, assim, que nem uma calopsita, um periquito, ele é muito comum, né? É lógico que todos os animais precisam de cuidados, né? Não adianta você comprar, é barato, né? O nível é fácil acesso, mas assim, alimentação, higiene é fundamental para se ter, né? Agora, os donos, quando as pessoas vão adquirir animais como esse, tem alguns cuidados que são fundamentais. Quais cuidados que a pessoa que está em casa tem que ficar atento para não acabar adquirindo um animal de contrabando? Eu acho que isso é um ponto super preocupante que vale a pena a gente falar. Porque hoje em dia o principal fator é combater o tráfico, né? Então, assim, você pesquisar toda a procedência do animal, desde assim, no PET, ver se a documentação da ave ou de qualquer outro animal, como o sagui, está em dia, né? Assim, ver se os pais, os avós, eles têm registro, né? Exigir isso e ver se ele é legalizado pelo IBAMA, porque fora a anilha, tem o microchipagem, né? Que eles dão tudo isso. Só que a única coisa que é uma desvantagem, digamos assim, é o preço. Porque muita gente que tem esses bichos são de poderes aquisitivos baixos, né? Então, hoje, assim, todo mundo sonha em ter uma arara, uma cacatua, que é uma coisa, que é um animal maravilhoso, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue ter e acaba apelando pelo tráfico, porque você acaba pagando R$200 no papagaio. Um papagaio em loja registrado, tudo certo com a documentação em dia, custa entre R$2.500 e R$2.800. Mas que pelo menos é tranquilidade, que é um animal... E pelo menos se seu vizinho for te denunciar, você não corre o risco do IBAMA levar seu animal. Olha, a gente tem um VT que mostra os donos, o que os donos falam, os donos que têm animais silvestres. Vamos ver. Hoje, os mais variados tipos de répteis, mamíferos e aves viraram animais de estimação. Mas o que as pessoas procuram nesses animais? Porque é um bicho fascinante, né? É um bicho que, assim, desperta curiosidade. Não é um bicho comum, né? Que o pessoal está acostumado a ver, que nem cão e gato. Mas é um bicho fascinante. É mais o fato de ser um bicho diferente. Que você não está acostumado a você querer descobrir sobre a vida do bicho, né? Sobre a espécie do bicho. Tem que pensar bem, procurar saber bastante sobre a parte de cuidados, principalmente a parte de tempo de vida do bicho. Que, por exemplo, esse aqui em média, assim, média não, acho que vive até uns 35 anos. Então, por exemplo, hoje eu tô com 30, com 65 anos, capaz que o bicho ainda esteja comigo. Quando a gente pensa nesses animais, a gente está pensando na faixa de uns 50 anos até 60 anos. Então, são animais, quando a gente compra, muitas vezes que não vão ficar conosco até o fim da nossa vida.
É um bicho que vai crescer, é um bicho que vai dar trabalho, tem que estar em cima, não é um bicho que vai poder ficar solto dentro de casa, né? Não é igual um cachorro, que a criança vai poder ficar mexendo, pegando, apertando, correndo para lá e para cá. O cachorro é um bicho mais companheiro, né? O terrier, como não sei se vocês podem estar vendo, ele não é um bicho que ele gosta tanto de contato como um cachorro. Como é um bicho criado em cativeiro, ele nunca teve um contato com a natureza assim tão exposta, né? Mas por esse lado é um dos fatores que eu acho que não é legal ter. Acho que nos silvestres em geral, mas nos pistacídeos com certeza, eles escondem quando eles têm algum tipo de doença, quando eles estão um pouco ruinzinhos, eles não demonstram. Todos eles têm exames, todos eles são exames periódicos, não são exames baratos também. Pode ser que uma hora ele esteja de mau humor e a gente não vai conseguir identificar isso, e o bicho, como a gente, pode estar num dia que não está legal para ele pode atacar, né? Ele pode ter uma reação inesperada. Esse é um ponto bem importante, né, doutora, que ele estava falando da gente ter medo do animal ter uma reação inesperada. A gente mostrou uma jiboia. Gente, logo, logo teremos uma jiboia aqui no estúdio. Acompanhe o Clube do Mascote, que a gente vai ter uma jiboia aqui no estúdio. Eu tô até nervosa, imagina uma jiboia. Tô com vontade de pegar pra ver como é que é. É muito curioso, é um animal muito curioso, né? Todos os animais silvestres são curiosos, né? Não é uma coisa comum de se ter, né? Mas hoje, a partir desses anos, assim, atualmente, cada vez é mais comum, assim, as pessoas terem um animal desse. Olha, vamos escutar mais uma pergunta das pessoas nas ruas. Vamos... Os animais podem transmitir algumas doenças para os humanos? É uma preocupação muito grande, acho que de muita gente, né? Assim como os cães, os gatos, aves, répteis podem trazer doenças para dentro de casa também, né? Então é importante a gente manter a higiene, toda vez que manusear esses animais, lavar a mão, limpar muito bem o comedouro, o bebedouro deles, para não estar contaminando tanto eles como passando para a gente, né? Que assim, tem doenças que são muito perigosas também. Só para a gente voltar um pouco no assunto da importância de não comprar um animal sem ter a regulamentação, viu, gente? É importante isso, né, doutora? A gente fala muito de compre o seu animal silvestre, mas preste atenção no local em que você vai comprar. Porque pode ser que este local esteja vendendo um animal que é contrabandeado, que veio da natureza, e aí esse animal não vai conviver bem com o homem. Isso é um ponto extremamente importante para a gente falar. E antes da gente conversar um pouco sobre isso, a gente vai ver que leis são essas. Olha só. Segundo a Lei de Crimes Ambientais, os criadouros e as lojas que comercializam animais devem ter autorização e o comprador deve observar se o animal é identificado e exigir nota fiscal. O Ministério do Meio Ambiente publicou a resolução que estabelece critérios para determinar quais espécies silvestres podem ser criadas e comercializadas. Atualmente, a oferta é assustadora. É possível comprar qualquer tipo de animal até pela internet, em prestações com entrega domiciliar. Até a década de 90, não se ouvia falar de tráfico de iguanas. Porém, a partir do momento em que se autorizou a criação comercial e que esses animais passaram a ser objeto de propagandas, de anúncio e do interesse da população, do convencimento da população de que aquele era um animal que poderia ser utilizado como pet, a partir disso nós tivemos, de forma não intencionada, mas um fomento ao tráfico de iguanas no nosso país. Nem sempre a pessoa que adquire um animal dentro de um criador, né, ou num pet, vai ter 100% de garantia que esse animal teve uma procedência legal. Esses criadores, pela minha experiência aqui, nos 4 anos que eu estou atuando na frente da delegacia, eles estão operando 80% na ilegalidade. Então, esse é um problema. O traficante hoje já faz uma parceria com alguns desses criadores e retiram os animais da natureza, introduzem eles nos criadores comerciais, eles ali ganham nota fiscal, ganham marcação e são colocados no mercado. Olha, ainda sobre essa preocupação, tem uma pessoa na rua que fez exatamente essa pergunta. Olha só. Como que eu faço para saber se o animal que estou comprando não é contrabandeado?
Como saber? Então, como eu disse anteriormente, né, e fora esse documentário que passou anteriormente, a gente tem que ficar esperta para a documentação certinho. Não vale só ter a anilha, ver a nota fiscal, às vezes a gente tem que comparar os valores que são o fato pagos. de ter anilha, só para pegar uma observação, nem sempre o animal com anilha significa que essa anilha é verdadeira. Exatamente, porque às vezes o que acontece? Às vezes tem traficante, o tráfico, às vezes o animal morre, aí eles retiram essa anilha e colocam no novo animal, e não dá baixa do outro animal que veio a óbito. É importante lembrar, tá, gente? O site do IBAMA, que é www.ibama.gov.br, é isso? Lá você consegue saber, tem uma parte de fauna, você vai à parte de fauna e lá você consegue saber exatamente quais são as lojas que estão credenciadas para você adquirir esse animal. Mas antes da gente finalizar, para pedir uma autorização pro pessoal lá de cima, eu vou... A cobra, a jiboia, eu preciso mostrar a jiboia. Tem como vocês entrarem com a jiboia aqui no estúdio rapidamente pra gente mostrar? Gente, porque assim, você ter em casa um cachorrinho, um gatinho, um agapornis, né? Até mesmo uma arara, você imagina que tudo bem. Agora, ter em casa um mascotinho e esse mascotinho ser uma jiboia, você tá curioso? Eu tô super curioso, eu tô aqui esperando pra eles trazerem, pra gente mostrar que animal é esse. E assim... Conviver com esse animal, ter uma jiboia não é tão simples também. Ah, não. Também não. Aparece muita gente lá no consultório com animais como esse? Aparece, mas muito aves ainda. Porque essa parte de serpentes, nem todo mundo gosta, né? Então ainda o povo que tem, assim, fica meio com medo de estar aparecendo, porque acha que, além da gente fazer o tratamento, curar, eles acham que às vezes nós veterinários a gente também pode estar denunciando, porque também tem gente que cria e às vezes o animal também não é legal, né? Então às vezes tem muita gente que tem medo disso. Até aves mesmo, às vezes chega um cliente, mas você só vai atender, mas a minha ave não é legalizada. Eu falo, eu faço a minha parte como médica veterinária. Ju, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada. Gente, só pra gente finalizar, olha só que mascotinho interessante esse que tá no colo dele. É uma jiboia, a gente mostrou isso no VT. O convívio com esse animal não deve ser fácil. Só responde isso pra mim. É difícil? É um pouco assim, mas nada de exagerado. Ele tá sem o microfone, não sei se vocês deram pra ouvir, mas é difícil. Bom, gente, a gente vai pra um rápido intervalo e na volta, Mr. Dog com a solução do Billy. A gente já volta. Você sabe quanto tempo um sagui pode viver na natureza? 10 anos, 12 anos, 15 anos ou 21 anos? A gente já volta.